Deus na sua vida e o Espírito Santo de Deus vai prevalecer sobre a sua vida. Interessante aqui, eu fecho. Paulo ele menciona sobre o Espírito Santo e o Espírito da carne. É um conflito entre carne e Espírito. O interessante é que quando é o Espírito da carne, infelizmente, o bem que queremos fazer, não fazemos às vezes. E o mal que infelizmente a gente força, a gente briga, a gente fala, Deus me perdoa, infelizmente acabamos fazendo. Ou seja, infelizmente às vezes se contaminamos, premeditamos por demais coisas. Mas quando está com o Espírito Santo de Deus, quando você vai errar, ele fala assim, não erra. E lembrei, né? Antes, não erra. Isso que tu está fazendo é errado, vai te separar do Pai. Eu, infelizmente, vou me afastar de você uma coisa que eu não quero. Ou seja, o Espírito te consolou e falou assim, não vai por esse caminho. Às vezes a gente não entende quando era para nós estamos aqui, um exemplo. E Deus fala assim, Ezequiel vai para casa. Deus me guarda, às vezes acontece algo, mas é o Espírito Santo avisando para você sair. Você tem que entender a importância do Espírito Santo de Deus. Ou seja, na sua vida, para você entender que Deus tem um cuidado com você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. E por mais que a gente não entende esse amor tão grande, Ele não deixa de nos amar. Então você entende a importância de termos o Espírito Santo. Ele testifica que o Pai se faz presente. Ele testifica, ele sabe quando é ou não é o Pai que está falando com você. Através disso, eu acho interessante que, a partir que os discípulos foram batizados, gente, até a sombra estava curando. Os demais irmãos estavam fazendo maravilha. A gente sabe que alguns discípulos aí fizeram e aconteceram. Mas o nome do Senhor foi glorificado. O interessante é que as pessoas que não estavam entendendo estavam zombando. Pode ser, sei lá, pode ser pessoas doidas, pessoas loucas. Mas não é para eles entenderem. Mas é interessante que quando Pedro faz um sermão, dá um sermão, ele fala para o povo se arrepender. Ele fala para o povo buscar pelo Espírito Santo. Ele começa a fazer o sermão para explicar às pessoas a importância de sermos batizados e sermos atraídos pela presença de Deus. Porque naquele momento as pessoas que estavam zombando não estavam entendendo, ainda não foram alcançadas. Ou seja, ainda não tinham um encontro ainda, de uma maneira que possam se surpreender que era Deus que estava falando. Então, a partir daquele momento, quando foram batizados e começaram a pregar, entendemos que o nome do Senhor foi glorificado. Tem uma coisa nessa noite. Você faz a busca pelo Espírito Santo. Ele te ajuda, ele te consola. Mas peça para ter uma intimidade a mais. Peça para termos cada vez mais uma aproximação com o Espírito Santo. Por quê? Porque mesmo quando Paulo menciona sobre o conflito entre carne e Espírito, ele está querendo dizer para nós, o Espírito Santo prevalecer sobre a carne, ou seja, ele está, por mais que às vezes a gente não fica 100% ligado, mas ele fala para nós termos uma busca constante pelo Espírito Santo, sermos atraídos pela graça que nos alcançou, sermos atraídos e temos simplesmente um privilégio de falarmos que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como os discípulos foram, vocês também serão cheios do Espírito Santo de Deus. E você vai partir das línguas como que de fogo. É o que eu venho deixar para os irmãos. Falei de uma forma que os irmãos pudessem entender, e por mais que eu tinha bastante tempo, eu falo um pouco. Mas entenda uma coisa. Continue buscando pelo Espírito Santo de Deus. E se você não entender, Ezequiel no capítulo 2, ele fala assim, Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. E se você não entender, derramarei o Espírito Santo, para que você possa entender que sou eu que me apresento. E se você não me conhece, o meu nome é Jeová. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.